Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mais Faturamento. Eu sou Arthur e hoje eu vou te falar como é que tu vais utilizar o tempo a teu favor para aumentar o teu lucro sem precisar aumentar a equipe, sem precisar aumentar equipamentos, utilizando os recursos que tu já tens hoje. Antes de te apresentar essa forma de conquistar mais lucro utilizando os recursos que tu já tem hoje, eu gostaria de te falar a respeito da jornada Mais Faturamento que nós vamos estar realizando em setembro. A jornada Mais Faturamento vai ser composta de 3 workshops, sempre às 20 horas, aonde nós vamos conversar a respeito de como é que tu vai conseguir obter mais lucro, conquistar mais lucro de maneira lícita, de maneira sustentável, utilizando os recursos que tu já tens hoje. Então, se tu queres saber como fazer isso, eu vou deixar o link na bio do Instagram, na bio do TikTok, aqui na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do vídeo no Facebook. Então tu podes utilizar essas redes aí para tu saberes como é que isso vai acontecer e como é que vai ser essa dinâmica. Eu gostaria muito de te encontrar lá, certo? Então, te prepara aí, te agenda, que nós vamos falar detalhadamente sobre esse conteúdo nessa jornada Mais Faturamento. Né? Agora que eu já te falei como utilizar o teu tempo a teu favor para conquistar, agora que eu já te fiz esse convite, né, eu vou te falar como utilizar o tempo a teu favor para conquistar mais lucro de maneira lícita, de maneira sustentável, com os recursos que tu já tens hoje. Primeiro, eu preciso te dizer que eu sou muito parecido contigo, né? Então eu sou como você. Né? Eu pensei por muito tempo que era necessário ter mais horas no dia para eu poder ter melhores resultados, né? Eu vi o meu pai trabalhando, né? O seu Arthur aqui, ó, seu Arthur, trabalhando 16, 18 horas por dia, se sacrificando, né? E eu achava que isso é assim que eu vou conseguir obter mais resultado, né? É assim que eu vou conseguir obter mais lucro, né? Mais dinheiro, mais realização econômica e financeira, né? A dona Cirlei lá, trabalhava no comércio, né? Então trabalhava também 16, o meu avô, o seu Crispim, a dona Laídes, eu aqui, né? Todo mundo trabalhava muito, né? E para mim não foi diferente, né? Logo cedinho ali, a gente morava numa região rural lá de Porto Alegre, na zona sul lá, chamada Belém Novo. Logo cedinho eu já comecei, né? Aos 14 anos, comecei a trabalhar lá na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Defesa e tal. Fui desenvolvendo aí, né? Fui começando a trabalhar. E eu queria, vou te ser franco, queria que o meu dia tivesse 30 horas, né? Para que eu pudesse dar conta das atividades. E não dava, não conseguia dar conta de tudo que eu tinha que fazer. Queria 30 horas no dia, mas a realidade é que o dia tem 24 horas e não adianta eu querer, a gente não tem tecnologia ainda desenvolvida para conseguir aumentar aí a quantidade de horas no dia, né? E isso o que gerava, né? Gerava frustração, tristeza, ansiedade, desânimo, estresse, angústia, porque eu queria uma coisa que não era possível, né? Queria mais para conseguir ter mais resultado e achava que isso, né, era a forma, né, de conseguir mais resultado. E efetivamente não é por aí, né? Não dá. Tá? Eu tinha que lidar com a verdade, né? E a verdade é que o dia tem 24 horas. Por mais que eu quisesse que o tempo aumentasse, ele não ia aumentar, né? Então eu tive que reconhecer a minha impotência frente às questões físicas e naturais e lidar com a frustração, né? Tive que aprender a fazer isso. E então, né, para a gente começar a alinhar o nosso episódio de hoje, o problema, né, é que como é que eu vou fazer
com que essas 24 horas que eu tenho no dia rendam mais, né? Como é que eu vou conseguir fazer com que essas horas elas consigam se desenvolver, consiga desenvolver mais nessas horas, né? Como é que a gente vai conseguir ajustar isso? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio, né? Como fazer essas 24 horas do dia renderem mais, sem aumentar a quantidade de horas do dia, né? Então, como é que tu vai te livrar da ansiedade, do estresse, do desânimo, da frustração, da tristeza causada pela sensação da falta de tempo e obter mais lucro, né? Obter mais lucro de maneira lícita, sustentável e com os recursos que tu tem hoje, certo? Primeiro, eu preciso saber que a gente tem várias formas de abordar o tempo, né? A gente tem o tempo psicológico, que é a primeira parte, né? O que é o tempo psicológico? Bom, o tempo psicológico é aquela situação que eu tô passando por uma atividade muito agradável, né? Tô fazendo uma coisa muito legal, uma coisa que eu gosto muito, né? Bom, estamos conversando aqui, eu adoro fazer isso. Então parece que o tempo passa em segundos, né? Ficamos 1 hora conversando aqui, né? Ficamos um tempão e parece que foi 30 segundos, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem a sensação de que o tempo passa muito rápido, né? Então, vamos lá, tu gosta de festa, né? Tô numa festa lá, bom, parece que começou a festa, terminou a festa. Né? Tá numa recepção muito agradável, tá curtindo um filme que tu gosta muito, tá? A atividade que tu gosta de fazer, né? Ela parece que passa muito rápido. Já é diferente com aquela atividade que tu não gosta de fazer, né? Aquela atividade que é massacrante, né? Aquela coisa, meu Deus, que coisa terrível, né? Parece que o tempo não passa nunca, né? 10 minutos parece que foi uma eternidade, né? Tô num jantar ali com um pessoal que não gosto muito desse pessoal, tô numa situação desconfortável, tô sentindo uma dor, né? Qualquer situação desconfortável é uma situação que parece que vai demorar horas, anos para passar, né? E isso é o tempo psicológico, né? Então a gente mede o tempo diferente dependendo da nossa satisfação, do nosso prazer ou da nossa dor em relação ao tempo, né? O tempo físico é aquele tempo que está marcado em segundos, né? Minutos, horas, é aquele tempo que a gente sabe, né? Bom, o dia tem 24 horas, são 7 dias na semana, então eu tenho 168 horas na semana e eu tenho que administrar esse tempo para conseguir dar conta disso tudo, né? E existe um tempo cronológico também, né? Então, o tempo passado, né? O que já aconteceu, o tempo futuro, o que vai acontecer, o que eu gostaria que acontecesse, e o tempo presente, que é o tempo onde eu consigo agir, né? O tempo presente é onde eu consigo estar aqui conversando contigo, né? Eu não consigo conversar contigo no passado e muito menos no futuro, né? Então, dada a tecnologia que a gente tem hoje. E então, como é que eu vou conseguir me colocar melhor, né, nesse tempo presente? O método vai muito ao encontro disso, né? Como é que eu consigo atuar melhor no tempo presente, né? E eu quero te ajudar, né, apresentando as ferramentas que o método Privacy Grow, ao longo desses mais de 30 anos de profissão que eu tenho, né, que foram sendo recolhidos e foram sendo colocados e amadurecidos. E estão sempre em amadurecimento, estão sempre se desenvolvendo mais e mais no método Privacy Grow. Então, eu quero te ajudar, né, a lidar melhor com o tempo que é igual para todos nós, né? São 168 horas na semana, não tem choro nem vela, não tem churumela, não vai mudar, né? A gente vai ter que lidar com esse tempo e vai ter que se ajustar com ele, gostando, não gostando, né? Achando que é muito ou pouco, né? Não vou conseguir ter as 30 horas, né? E vamos lá. O que acontece quando eu tenho aquela vontade, né, de ter 30 horas, né? Quando eu não dou conta das minhas atividades, diz, meu dia tinha que ter 30 horas, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro, não consigo. Bom, quando a gente tem esse problema de querer ter 30 horas no dia, querer se lançar para esse tempo todo, a gente começa a experimentar uma ansiedade muito grande, né? Então a gente fica muito ansioso. O que será que vai acontecer, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E olha só, tu tá jogando
o teu pensamento para o futuro, né? Como que vai ser depois, né? Então isso é um sintoma aí que alguma coisa não está legal. Ou a gente também fica como se tivesse um contador de tempo se esgotando, né? Então a gente vê essa ampulheta aqui, né? E a gente fica com ela querendo que ela caia mais devagar o tempo, né? Passa mais devagar o tempo, porque eu preciso dar conta de fazer tudo isso aqui, né? E pouco a pouco a gente vai vendo aqueles grãozinhos caindo, né? E a gente queria que fosse mais lentamente, né? Quando acontecia isso comigo, quando eu ainda estava nesse formato, quando eu estava pensando desse jeito, parecia que estava prestes a cair uma guilhotina no meu pescoço, né? Parece que eu ia ficar ali decapitado, né, por conta disso, né, parece que ia soar um alarme, né, tinha um contador ali, né, dizendo pique, 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 cada vez menos tempo, e logo ia ser uma situação para mim que ia se acabar. Aí eu sentia ansiedade, sentia o estresse, me sentia desanimado. Tu sente isso também? Sente esses sintomas de ansiedade, de estresse, de desânimo, de angústia? Pois é, isso aí é a questão da relação com o tempo, tá? E foi aí que eu descobri que quando tu te relaciona com o tempo através de uma metodologia, tu consegue aliviar um pouco esse estresse, né? Tu consegue aliviar essa ansiedade, essa angústia, esses aspectos negativos de ser atropelado pelo tempo, né? Então, quando tu consegue usar uma metodologia, né, tu consegue reduzir esses aspectos negativos, né? E a pergunta, né, que fica é como é que se faz isso, né? Como é que o MPG, como é que o método Privacy Grow faz isso? Né? Como eu consigo lidar com o tempo a fim de reduzir os aspectos negativos? Essa aí é a pergunta que eu acredito que deva estar se fazendo, né? E como é que tu faz para lidar com isso? Tu tem alguma técnica? Me conta aí, me diz aí nos teus comentários. Me fala nos teus comentários, me fala aí nas tuas questões, né? Me coloca, como é que tu lida com isso, né? Como é que tu tá lidando? Tu não lida, tu não sente isso? Ou se tu sente, como é que tu tá fazendo para driblar tudo isso, né? E para conseguir eliminar esses aspectos negativos, né? E nós vamos fazer junto aí essa caminhada para eu te mostrar como é que a gente está fazendo no método Privacy Grow, né? Como é que dezenas de empresas, de pessoas e como é que eu mesmo fiz, né, para conseguir vencer esses aspectos negativos, né? Então, como é que a gente faz para parar de pensar negativamente no futuro, né? E parar de pensar, relembrar o passado, né? Ficar pensando como é que foi lá atrás, né? Como, isso aconteceu e tal. Ficar remoendo essas coisas do passado e parar de ficar projetando demais o futuro e ficar mais tempo no presente. Eu chamo isso de presença, tá? Então isso aqui que tu tá vendo aqui em cima, né? Isso aqui é presença, né? Então é conseguir estar aqui, no tempo presente, agora, né? Isso é uma das chaves que vai nos ajudar a tirar, né, essa questão, né? Estar presente no agora faz com que a gente deixe a angústia do que passou e a ansiedade do que está por vir. Né? Então a gente deixa essas questões e elas param de nos incomodar, elas param de drenar a nossa energia, né, nosso pensamento. E assim, se tu fica pensando com o teu pensamento no passado, né? Tu fica relembrando o que aconteceu, coisas que tu viveu e tal, o cérebro vai revivendo essa experiência. Então, o nosso cérebro, ele não é tão inteligente quanto a gente pensa que ele é, né? Ele não tem aquelas capacidades todas que a gente imagina que ele tenha. Quando eu fico pensando em coisas que me aconteceram, geralmente situações traumáticas, né? Quando eu tenho essa relação com as situações traumáticas, eu fico revivendo aquilo, e reviver aquilo não é só lembrar. Eu fico sentindo as sensações daquela coisa ruim que me aconteceu, né? E fico repassando aquilo, né? Comigo aconteceu muitas vezes, né? De eu ir dormir e não conseguir dormir porque ficava repassando, né? Repassando e repassando, repassando coisas que haviam me acontecido no dia que não tinham sido legais.
Tá? Coisas que tinham passado por mim e tinham deixado uma marca ruim, uma impressão ruim, e aquela impressão ruim ficava voltando na minha cabeça, né? Ah, discuti com alguém, por exemplo, né? Ah, tava no trabalho, lá teve uma situação, a gente teve uma discussão mais calorosa, né? Essa discussão, aí o cara me disse umas bobagens, disse outras bobagens para ele, e aí aquilo ficava passando na cabeça, né? Ficava ali, puxa vida, né? Isso aqui aconteceu desse jeito, né? Puxa, que chato, que triste, né? Que traumático. E também, quando isso acontece, a gente fica projetando o futuro, né? Então, pá, amanhã eu vou chegar na empresa, aquele cara não vai me olhar, não sei o quê, né? A gente vai discutir de novo, tá? A gente fica projetando um futuro de maneira negativa, né? A gente fica projetando com uma coisa que não sabe se vai acontecer, se acontecer, como é que vai ser. Pensa assim, ó, vamos fazer um exercício rápido e tu vai ver que o nosso cérebro ele não consegue separar o que já aconteceu, o que vai acontecer para ele, está acontecendo no momento que tu está pensando, né? Então, vamos pensar uma situação de, tu vai fazer uma viagem, né? Pensa assim, ó, eu vou viajar. Eu vou viajar para um país que eu não conheço muito bem, né? Um país que não sei como é que funciona, né? Não sei como é que é esse país, né? E aí tu tá pensando nisso, né? E na noite anterior da tua viagem, né? Tu já começa a ficar ansioso ou ansiosa, né? Tu já começa a ver a ansiedade se manifestar. Como é que ela se manifesta, né? Tu começa a perceber que o teu pensamento está voltado para amanhã, eu tenho que acordar em tal horário, né? Porque se eu não acordar em tal horário eu vou me atrasar. Aí se eu me atrasar eu vou perder o voo. Aí eu preciso fazer o check-in. Puxa, eu tenho que chegar um tempo antes ali para fazer o check-in, eu tenho que sair. Mas tu já sabe de tudo isso, né? Só que tu fica pensando ali naquele momento e aquela sensação do teu coração começar, né, a acelerar, né? Porque eu não vou sair na hora certa, eu vou dormir demais, o relógio não vai despertar. Ai, e que coisa séria. E agora, e agora eu vou. E se o carro furar um pneu? E se faltar gasolina? E se isso, e se aquilo? Desculpa. E aí tu não consegue dormir. Desculpa, tu vai ficando ali naquela situação e pensando em aquela coisa. Não sei se já aconteceu contigo, já aconteceu? Tu fica ali com aquela coisa, né? E aí tu vai além, né? Tu cria mais cenários ainda piores, né? E se for trocada a minha mala, como foi trocada aquela mala daquelas meninas, né, que estavam viajando, foram viajar, e foram trocadas malas, né, botaram mala lá com porcaria dentro para passar pela alfândega. E aí, se eu for pego na alfândega, se me pegarem, se me prenderem, será que eles vão me maltratar nesse país? E as pessoas, será que são legais? Será que elas vão me tratar mal? Então tu já começa a fazer um monte de coisa e o teu coração começa a acelerar, e aí tu já começa a suar, e aí tu já começa a ter uma respiração mais ofegante, né? Tudo isso, toda essa ansiedade, ela está se manifestando porque o teu cérebro não sabe diferenciar que tu está pensando naquilo como uma possibilidade que vai acontecer, mas ele está acontecendo, entendeu? Então, o teu cérebro está manifestando aquilo que tu está pensando e está fazendo o teu corpo reagir àquilo, como se tivesse uma ameaça, né? Eu cheguei na alfândega, minha mala se perdeu, foi extraviada, foi trocada. Vão me prender, né? Vão me extraditar. Quando tu tá vivenciando isso, então, né, essa situação futura aí mal, com pensamentos ruins a respeito dela, né, tu vai tendo essa questão de ansiedade acontecendo forte, né, e tu tá tendo a energia drenada por esses eventos que a gente falou lá do passado, de ficar relembrando do passado, né, remoendo eles, ou dos acontecimentos futuros negativos que eu tô pensando, né. E a gente precisa se livrar, né? Então, uma das maneiras de lidar com isso no MPG é reduzir as incertezas e aumentar o planejamento, né? Então, a gente vai trabalhar com o método Privacy Go para te levar a ter mais lucro, mas através de planejamento, né? Nós já vamos aqui usar duas estratégias, né? Reduzir ali o meu pensamento com o passado e reduzir ali as minhas projeções futuras ruins, né? Eu vou fazer com que essas coisas elas vão trabalhar de uma forma mais racional, mais coerente, né? Então, nós vamos substituir a vontade de ter 30 horas no dia, né, por uma rotina que faz parecer que o dia tem muito mais do que 30 horas, né? Então tu deve estar te perguntando, como é que nós vamos fazer isso, Arthur?
certo? Tá te perguntando isso? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que essas coisas vão acontecer desse jeito, né? Então, nós vamos ter planejamento, né? Nós vamos ter planejamento. E isso é dentro do método Privacy Grow, então a gente vai trabalhar com esse planejamento de uma forma adequada, vamos fazer um plano de ação, vamos ter diversas ferramentas e instrumentos para fazer isso, né? E eu vou te passar resumidamente algumas das atividades, algumas coisas que nós precisamos cuidar para que a gente consiga então ter aí esses resultados, certo? Vamos passar por elas, né? Vamos? Então, primeiro, bom, se eu tô tendo muita questão de estar projetando o futuro de uma maneira ruim, tô com muita ansiedade, ou tô com muita angústia, muita tristeza, né? Então quer dizer que eu tô um pouquinho deslocado da minha presença, eu não tô no tempo presente. Se eu tô tendo isso demais, a recomendação é procurar ajuda profissional para tratar com isso, né? Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, eles podem ajudar a resolver essa questão de uma maneira que tu nem imaginava, uma maneira simples, uma maneira prática, uma maneira objetiva, né? Então, investir tempo e investir dinheiro na tua saúde psicológica é fundamental. Quando a gente está com o braço quebrado, a gente vai no hospital e conserta o braço quebrado, né? A questão psicológica ela não é tão visível assim, né? Então, às vezes a gente está sofrendo, tá passando por algum tipo de sofrimento, né? Como se fosse um braço quebrado, só que essas projeções de futuro, né? Essas lembranças aí traumáticas do passado. E elas estão ali sempre nos atrapalhando para crescer. Então, o primeiro passo que eu quero te deixar aqui para a gente conseguir avançar, a primeira sugestão, a primeira dica, né? É tratar da saúde psicológica, né? Com um profissional especializado para isso, um psicólogo, um psiquiatra, né? E aí tu pode me dizer assim, pá, Arthur, mas isso é caro. Arthur, não tem dinheiro para ficar pagando sessão com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Vou conversar com meus amigos, vou no bar tomar uma cerveja, né? Vou tomar... São coisas importantes, né? Sair com teus amigos, conversar com eles, tomar uma cerveja. Mas não é a mesma coisa que tu tá conversando com um profissional habilitado para fazer isso, tá? Então, o governo ele disponibiliza um auxílio para essas questões chamado CAPS. CAPS, CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Eu acredito que seja essa a sigla, tá? E eles são gratuitos, né? Então tu pode procurar um centro, né? Lá o SUS tu oferece isso. Então tu vai ter atendimento psicológico ali que vai te ajudar com essas questões. É uma dica boa, tá? Aproveita que tu tem essa oportunidade e trata, isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, já antes da gente entrar no método, eu já estou te dando algumas sugestões para que tu consiga melhorar essa questão da relação do tempo e já colocar o tempo ao teu favor para conseguir ter o lucro que tu merece. Como que tu vai fazer isso? Bom, tu vai reduzir o tempo e a energia que tu está gastando com as questões futuras e passadas e vai dedicar essa energia ao presente. Né? Então, se tu está com uma demanda muito grande dessas questões, ajuda profissional ajuda, né? Ajuda profissional ajuda é boa, né? Então, procurar um profissional ajuda a resolver isso. Uma outra forma aí que a gente tem, né? Uma outra que auxilia a gente nisso, né? É a meditação, né? A meditação, ela consegue, então, ajudar a gente a treinar a nossa mente, né, a ficar no tempo presente. Tu vê que é importante isso, né? Então a gente consegue, através da meditação, treinar o nosso cérebro para não ficar perdido no passado nem no futuro. Porque esse é o problema, né? Ter lembrança do passado é normal, né? Projetar o futuro é normal, é necessário, inclusive, projetar o futuro. A gente projeta o futuro, né? Mas o problema é quando isso é demais, né? Então, quando isso nos causa muita ansiedade, quando nos causa muita angústia, muita tristeza, né? Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Como tudo na vida da gente, tanto o nosso método, é treinamento, é desenvolvimento, né? Então, quando eu vou fazendo muita coisa, quando eu vou fazendo a atividade muitas vezes, quando eu vou treinando muito alguma coisa, o resultado é melhor, né? O jogador de futebol não sai jogando bem quando ele começa.
Geralmente ele começa muito cedo, lá criancinha, e vai se desenvolvendo, vai se dedicando àquilo, vai se desenvolvendo. A mesma coisa aí é com essa questão da meditação, né? Então, o Zen budismo tem o Zazen, que é uma meditação que ajuda muito. Eu pratico isso. O yoga tem muitas meditações que ajudam também. Já pratiquei muito isso também, pratico, gosto, faz bem para ajudar a gente a se concentrar mais, né? Então, melhora a concentração. A terceira dica, qualidade de sono, né? Então, a qualidade de sono, durma bem, né? Durma com qualidade, né? Durma profundamente. Então, o sono ele ajuda a regular ocitocina, vários hormônios, né, que vão gerar algumas reações no nosso organismo que vão manter ele mais equilibrado, né? Vão manter ele melhor posicionado para enfrentar os desafios diários e vão nos ajudar a ter mais concentração. Né? Vão nos ajudar a conseguir focar melhor no que precisa ser focado de uma maneira saudável, entende? A gente consegue avançar, a gente consegue se desenvolver e consegue entregar isso melhor, né? O quarto é ter uma alimentação saudável, né? Então pensa, olha só, uma alimentação saudável, evitando álcool, evitando açúcares em excesso, né? Evitando alimentos industrializados, o teu organismo funciona melhor, né? Tu vai gastar menos energia e vai levar menos toxina para o teu cérebro. Então, quando tu consegue reduzir primeiro, o gasto de energia para processar tudo que tu tem que processar e consegue fazer com que funcione bem tudo isso, tu consegue ter um resultado muito melhor, né? Então tu consegue se desenvolver mais, se desenvolver melhor, porque o teu organismo não está tão ocupado com outras diversas atividades, né? Então, processar todo um alimento gorduroso, um alimento que tem uma quantidade muito grande de açúcar, né? O álcool também, ele acaba em proporções que são grandes, ele acaba prejudicando a nossa capacidade de concentração, né? Então, cuidar tudo isso, a gente consegue ter uma qualidade melhor de vida e efetivamente consegue produzir melhor também, né? A quinta sugestão que eu tenho para ti é ter uma atividade física regular, né? Então, lá nas minhas 168 horas semanais, quantas horas da semana eu estou dedicando à minha saúde física, né? É importante, principalmente depois que a gente passa uma certa idade, né? O nosso corpo começa a reclamar. O nosso corpo precisa de ter cuidados, né? Então, eu consigo fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 1 horinha, 3 vezes por semana, né? Já é alguma coisa. Eu consigo me dedicar aí 8 horas por semana à atividade física, né? Que legal, eu consigo fazer atividade aí nos 7 dias da semana, eu consigo ter alguma atividadezinha física. Poxa, importante, bacana, né? Que bom que a gente consegue desenvolver isso, né? Não, eu não consigo. Bom, procura colocar alguma atividade, uma caminhada que seja, né? Fazer uma caminhadinha ali, 30 minutos de caminhada, 10 minutos de caminhada, é melhor do que não fazer nada, certo? Então, procura lá botar pelo menos uma atividade de uns 30, 40 minutos no dia, né? 45 minutos, 1 horinha. Pô, dá uma esforçada aí, né? Uma caminhadinha de 40 minutos aí, 1 hora, pô, vai te fazer um bem danado. Todo dia, né? Tu vai oxigenar mais o teu organismo, o teu cérebro, né? Então, é importante cuidar isso, tá? E o sexto, né? Estabelecer uma rotina diária. Né? Então, faz uma rotina diária. Estabelece uma rotina diária para que tu possa ter um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para fazer a tua atividade física, um horário para se alimentar. Né? Habitua o teu organismo, a lidar com essas energias, com esses gastos energéticos, né? Na hora que eles estão acontecendo, certo? Então te habitua com isso. Habitua o teu organismo, né? Educa ele, treina ele para conseguir fazer tudo isso de uma maneira boa, certo? Então, quando tu não tem uma rotina, né?
Tu não sabe o que vem depois, o que vem antes, né? E isso aumenta a tua ansiedade. E é normal, mas aconteceu isso aqui. Quando tu perde esse centro, tu fica pensando muito no passado, fica pensando muito no futuro. E quando tem uma rotina, o teu cérebro ele se desliga de ter que se preocupar com o futuro, com o passado, porque tu sabe que tem que executar na hora. Então, o vantajoso, o benefício da rotina é reduzir a ansiedade, reduzir a angústia, reduzir a tristeza, reduzir o estresse, porque tu sabe o que vai acontecer, né? E quando tu vai fazendo, a primeira vez tu não sabe, mas tu vai executando tantas vezes aquilo que tu consegue saber como é que as coisas vão se dando. Pode acontecer coisa diferente, pode dar errado? Claro que pode, vai dar errado algumas vezes, né? Mas, imagina, uma coisa é tu tá submetida à condição de estresse toda hora, e outra é tu ter uma situação de estresse ali esporadicamente. Consegue ver a diferença? Então, quando tu tem uma rotina, tu elimina, tu alivia muito o estresse. E isso faz com que tu renda melhor. Então, se tu rende melhor, tu consegue ser mais produtivo. Porque aqui a gente não está falando em aumentar o tempo. A gente está falando em aproveitar melhor o tempo. Todas essas dicas, tudo isso está dentro do método Privacy Grow para a gente conseguir ter uma qualidade melhor na vida profissional, na vida pessoal, que eu consiga ter mais tempo para minha família, para minha saúde, tá? Que eu consiga ter mais tempo para mim e efetivamente conseguir ter mais lucro. E aí tu vai me dizer, lucro financeiro? Sim, lucro financeiro, mas não só lucro financeiro, né? Não só lucro econômico, não só mais dinheiro, mas mais saúde, né? Mais tempo de qualidade. Tu percebe que o lucro que a gente está falando aqui, ele é muito maior do que apenas um lucro econômico. O lucro econômico também, e ele é importante, mas a gente consegue ter muito mais que isso. Certo? Tu gostou? Fez sentido para ti? Tu queres saber mais a respeito disso? Então estabelece uma rotina diária. Quais os benefícios de utilizar bem o tempo, a fim de aumentar todos esses lucros que eu te falei, né, de maneira lícita, maneira sustentável e com os recursos que tu já tem hoje. O que a gente falou aqui não adiciona nenhum recurso a mais. É só organizar o que tu já tem, né? Tu não vai ter mais de 168 horas na semana. Elas vão ser as mesmas e tu vai utilizar elas de uma maneira diferente. Tu vai te relacionar com ela de uma maneira diferente. Tu vai utilizar ela melhor. Tu vai ter mais tempo para fazer isso, certo? Tu gostou? Tu queres saber mais? Então a gente vai ter a jornada Mais Faturamento aí em setembro, dia 22, 25, 26 de setembro, às 20 horas no horário de Brasília. Nesses dias eu vou estar te falando mais aprofundadamente de cada um desses tópicos que a gente tem trabalhado aqui e vou te falar a respeito do método Privacy Grow, como que a gente consegue colocar tudo isso dentro do método e desenvolver. Quer seja online, quer seja presencialmente, dezenas de pessoas, de clientes que já estão fazendo isso. Deixei o link para ti na bio do Instagram, na bio do TikTok, na descrição do vídeo no YouTube, no Facebook. Então vai lá e fica sabendo mais como é que tudo isso está se dando, certo? Eu sou o Arthur, foi um prazer ter estado aqui contigo hoje e nós nos vemos em breve. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.